Neste vídeo você vai ver, 4 passos para resolver questões de interpretação de texto. Álvaro, como é que eu faço? Meu problema é interpretar texto. Eu vou mostrar uma estratégia para você aqui, ó. Vamos resolver 4 passos. Só 4 passos, ó. Só 4 passos e você resolve questão de interpretação de textos. O meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Mas vamos voltar lá. 4 passos, Álvaro, 4 passos. Vamos anotar? Vamos lá? Vamos fazer essa estratégia? Primeira coisa, Álvaro, como é que eu começo, Álvaro? Como é que eu começo? Vem cá, passo 1. Vamos lá, hein? Passo 1. Leia o enunciado das questões. Você vai ler o enunciado das questões antes de ler o texto, hein? Tá? Antes de ler o texto. Tem um textão lá? Tá. Mas você vai ler o enunciado das questões. Por quê? Né? Você vai ler o enunciado antes, beleza? Aí você vai, destacar as palavras-chave do enunciado, vai vendo, e você vai ver se essa questão é de compreensão ou de interpretação, porque é diferente, viu, galera? Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, o enunciado vai me dizer se é uma questão de compreensão ou se é uma questão de interpretação. Tem diferença, Álvaro? Claro que tem. Claro que tem. Então, qual é o resultado de você fazendo isso? Qual é o resultado? Você saberá o que procurar para resolver a questão. Certo, gente? Então, marca isso aí, abri o caderno de provas, textão, eu vou na questão primeiro. Você vai até a questão primeiro, e aí você vai ver no enunciado se é uma questão de compreensão de texto ou se é de interpretação. Ah, você explica para mim? Agora, vem cá. O que é interpretar e o que é compreender? Certo, gente? Ó, questão de interpretação é o que não está escrito, galera. Tá? Sabia disso? Ó, compreender é o que está escrito. Tá? Ctrl C, Ctrl V. O que está escrito. Tá escrito lá? O que está escrito. Beleza, ó. Tá escrito no texto. Legal, ó. Questão de compreensão é o que está escrito. Ctrl C, Ctrl V. Agora, interpretação, gente, é você, inferir. Tá lá. Infere-se que. Depreende-se do texto. Depreender. Você fazer uma conclusão. Então, você vai concluir. Você vai deduzir. A questão de interpretação, gente, não está escrito aquilo. A questão de interpretação, você vai ler o texto inteiro e entender a ideia do autor, o que o autor quis dizer com aquilo. Ah, então como é que eu vou saber se a questão é de interpretação, Álvaro? Pelo enunciado. Então vamos lá, hein? Se no enunciado tiver essa palavra aqui, com a afirmação tal, plá, 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 o autor sustenta que, quer dizer, com a afirmação lá tal, ele sustenta que, não vai estar escrito, gente, o que ele sustenta com aquilo. A partir da leitura do texto, conclui-se, olha isso aqui, gente, você lê isso, conclui-se que, então peraí, se conclui, se você vai concluir, você vai deduzir. Então, infere-se que, depreende-se do texto, conclui-se que é possível deduzir, é possível inferir. É isso que você vai ver se por um acaso houver uma questão dessa. Deduz-se que, depreende-se que, conclui-se que, os trechos tal, 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 permitem concluir. Permitem concluir. Isso não vai estar escrito, gente. Uma afirmação condizente com as informações do texto. Uma afirmação condizente com as informações do texto. As questões de interpretação, galera, você vai ter que ler o texto inteiro, ver a ideia do autor e você vai tirar uma conclusão sobre o que o autor quis dizer, não o que o autor escreveu. A de compreensão
questão de compreensão, ó, seria o quê? Uma paráfrase. Agora, o que é paráfrase? O texto está lá, está escrito no texto. Aí na questão está exatamente como no texto, com outras palavras. Ou seja, é uma paráfrase do texto. Simplesmente está escrito aquilo. Apenas o que está escrito. A questão de compreensão, você vai ao texto, circula aquilo lá, está escrito exatamente a mesma coisa na questão, mas com outras palavras, claro. Ou seja, é uma paráfrase, certo? Agora, como é que eu vou saber? Ó? No parágrafo tal do texto, o autor afirma que seria correto ou seria incorreto, tal coisa. Porque, ó, de acordo com o texto, é correto afirmar. O autor deixa claro. Ou simplesmente assim, de acordo com o texto, já era. Para não ser uma questão de interpretação, ser uma questão de compreensão, gente, é qualquer, você vê lá, qualquer enunciado que não tenha infere-se que, depreende-se que, conclui-se que, deduz-se que, é possível inferir, é possível concluir, é possível inferir. Certo? Como assim, Álvaro? Então você vê, eu primeiro vou ver isso. Mostra para mim. Mostra, vem cá. Olha essa questão, gente. Uma questão de texto, vem cá. O que eu quero que você perceba. Essa questão é de compreensão ou interpretação? Vem. Mas cadê o texto, Álvaro? Não importa, vem, vem. Você vai olhar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o enunciado. Anotou, galera? Olhar o enunciado, tá? Então tá lá. No editorial, enfatiza-se que a situação do saneamento básico no Brasil... E aí, gente? Enfatiza-se que... Isso aqui é compreensão total, gente. Por que compreensão total? Vai estar escrito no texto. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo aqui, ó? Enfatiza-se a situação do saneamento básico no Brasil. Vai estar escrito no texto. Por que, Álvaro? Porque não está escrito, ó, conclui-se que é possível concluir. Não está escrito isso. Está escrito assim, ó, no editorial, é possível concluir? Não. É possível deduzir? Não. Infere-se que? Não. Então isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, compreensão, está escrito no texto. Certo, gente? Então, opa, peraí. Então eu sei que isso é uma questão de compreensão. Beleza. Legal, legal. Ó. Olha essa questãozinha aqui, ó. Esta questão é de compreensão e interpretação, que é a primeira coisa que você está vendo, né, galera? Tá? Tem que estar bem claro isso para você. Eu vou abrir o caderno de provas e vou ver as questões primeiro. Peraí, essa questão de compreensão, essa questão de interpretação. Esse é o primeiro passo, né? Igual, essa questão é de compreensão e interpretação. Tá lá. A partir do texto, conclui-se que... Opa! Ó. Conclui... Não vai estar escrito no texto, hein, gente? Essa aqui é o seguinte, hein? Texto todo, certo? Texto todo, você lê o texto inteirinho, e você vai deduzir, você vai concluir, você vai inferir, você vai tentar ver o que o autor quis dizer com aquilo. Certo, gente? Nenhuma dessas alternativas vão estar escritas lá. Então, o que ele fez ali? A ideia toda. Então, essa questão é de interpretação. Certo, galera? Então, ó, passo 1, hein? Abrir o caderno de prova, primeiro passo, enunciado. Aí, nesse enunciado, você vai ver se é questão de compreensão ou de interpretação. Isso é rapidinho, certo? Isso é rapidinho. Então, você já percebeu. Questão de compreensão, porque isso te ajuda pra caramba já. Ó, compreensão. Eu sei que essa aqui é de compreensão, eu vou achar no texto, ó. Circulo lá, Ctrl+C, Ctrl+V, tá ali, com outras palavras, claro. Agora, se a questão é de interpretação, você já sabe, eu vou ter que ler o texto inteiro e eu vou deduzir aquela ideia inteira do texto e eu vou concluir o que o autor quis dizer com aquilo. A questão de interpretação não está escrita, hein? Você vai deduzir, você vai concluir. É possível inferir. Essas são as palavras. Legal? Facinho, né? Que mais, Álvaro? Passo 2. Então, já você vai ver tudo resumido. Então, o primeiro passo,
enunciado da questão, certo? Ah, tá. E o segundo passo? Vem cá, gente. Ainda sem ler texto, hein? Ainda sem ler texto. Ó, que legal. Você ainda não vai olhar para o texto, hein? Tente resolver as questões utilizando a técnica do senso comum. Antes de ler o texto ainda, hein? Como é que é, Álvaro? Ó, vai vendo, gente. Ó, antes de ler o texto, você vai tentar, ó, o enunciado, você já viu, né? Agora você vai ver, peraí. É de compreensão de interpretação. Primeiro passo, já viu. E agora, eu vou tentar fazer a questão sem ler o texto. Técnica do senso comum. Antes de ler o texto, você vai ler as alternativas da questão, né? E aí, ó, você já consegue excluir, hein? As alternativas absurdas. Você vai ver. Você consegue, gente. De acordo com o seu conhecimento de mundo, com o seu bom senso, de acordo com o seu conhecimento de mundo e com o seu bom senso, você exclui alternativas absurdas. Já dá para saber, hein? Sem ler o texto, Álvaro. Sem ler o texto. Nós vamos treinar isso aí também. Vou logar. Por que, Álvaro? Então, qual que é o resultado disso? Muitas vezes, não é sempre, né? Muitas vezes você irá excluir 3 alternativas. Carlinhos, antes de ler o texto, você consegue excluir 3 alternativas. Vamos fazer? Vem cá. Olha essa aí. É possível responder com a técnica do senso comum? Olha essa questão aí, de um texto qualquer. Veja aí, ó. Aí tá lá o texto, não li o texto tal. E aí você tenta fazer comigo, hein? A autora defende a opinião de que... Essa é até legal, gente. Ó. Eu vou ler com vocês. E até gostaria que você depois colocasse, Álvaro, eu acertei a questão 3. Eu acertei a questão 3, sem você dar a resposta. Tá? Mas qual é o intuito agora? Tentar ver, né? Tentar ver o bom senso, lógica cotidiana. Por que, Álvaro, o senso comum? Deixa eu explicar para você por que é senso comum. Sem ler o texto. As bancas escolhem textos. Porque assim, o escritor ele escreve, certo? Ele escreve, ele publica, e as bancas escolhem textos que não saiam, tá? Que eles não saiam da curva. Não são aqueles textos radicais. Eles vão pegar textos da lógica cotidiana, do senso comum, gente. É o feijão com arroz. Eles não vão colocar na prova aqueles textos radicais, com ideias diferenciadas. É sempre o senso comum. Quem escolhe isso? A banca escolhe isso, galera. Eu tô falando isso pra você. Vem comigo, vem cá. Ó, é possível responder com a técnica do senso comum essa questão? A autora defende a opinião de que... Vão comigo? Letra A. A dedicação exclusiva ao trabalho é justificável quando gera alegria e satisfação pessoal. Ah, não li o texto ainda. Tenta fazer o senso comum, gente. Você acha que a autora publicaria uma frase dessa? Letra B, ó. O lazer não pode ser substituído pelo trabalho, especialmente porque este não é fonte de prazer. Letra C. O lazer deveria ser a única preocupação das pessoas, e não o trabalho, como é comum. Letra D. A busca por ascensão e dinheiro não deve ser vista como dignificante, pois compromete o lazer. É um textão isso aí. Letra E. O ideal é que se encontre prazer no trabalho, mas o lazer não deve ser negligenciado. Álvaro, o que é a técnica do senso comum? Você pega essa questão, gente, e de acordo com o seu conhecimento prévio de mundo, qual você acha que é mais plausível? Qual você acha que é o arroz com feijão? Qual você acha que a autora publicaria? Sacou? Vamos ver? Para o vídeo aí, tenta ver qual delas é mais plausível com o nosso conhecimento de mundo, com o nosso senso comum. Sem ler o texto, galera. Para o vídeo, tenta fazer. E se você acertar, coloca aí, Álvaro, eu acertei a questão 3. Técnica do senso comum. Eu entendi a técnica do senso comum. Vamos lá, vem cá. É possível responder? Essa é. Quer ver? Essa é. Ó, pega a letra A, galera.
Primeiro tem que saber o seguinte, ó. A autora defende a opinião. Que opinião que ela defende no texto que eu não li ainda? A dedicação exclusiva, dá uma olhada, gente. Dedicação exclusiva ao trabalho é justificável, quando gera alegria e satisfação pessoal. Quer dizer, você só se dedica ao trabalho, nada mais. Ah, é justificável, né? Então, assim, se você gosta do que você faz, se você tem satisfação pessoal, então você vai se dedicar exclusivamente ao trabalho. Você não tem vida, meu? Outra, você acha que ela colocaria uma frase dessa num texto? Olha aqui, gente, dedicação exclusiva ao trabalho. Ah, então, é justificável, né? Você só viver para o trabalho. Você acha que ela publicaria uma coisa dessa, gente? Lembra, senso comum, hein? Letra B. O lazer não pode ser substituído pelo trabalho. Tá plausível, né, Al? Especialmente porque este não é fonte de prazer. Peraí, o lazer não pode ser substituído pelo trabalho porque o trabalho não é fonte de prazer. Ah, trabalho não é fonte de prazer. Não tem gente que gosta do trabalho, gente? Tem gente que sente prazer? Então você imagina, ela tá generalizando, galera, ó. Lógico que eu acho, tá? Que não seria essa por quê? Porque tá generalizando, quer dizer que o trabalho não é fonte de prazer. Peraí. Tem gente que gosta de trabalho. Tem gente que gosta do trabalho dela. Sacou, gente? Dá uma olhada. Você acha que ela colocaria isso, então? O trabalho não é fonte de prazer? Pensa nisso, gente. Letra C. O lazer deveria ser a única preocupação. O lazer deveria ser a única preocupação. O lazer deveria ser a única preocupação das pessoas. E não o trabalho como é comum. Já pensou, ela escreve uma dessa pra você? Gente, você só se preocupa com o lazer, falou? Só se preocupa com o lazer, hein? Falou? Ah, o negócio é só lazer, só lazer. Ossa, de brincadeira, né? Me coloca X numa dessa pra ver se eu não dou na sua cara, seu nojento. Letra D. A busca por ascensão e dinheiro. A busca por ascensão não deve ser visto como dignificante, pois compromete o lazer. Peraí, a busca por ascensão e dinheiro não deve ser visto porque compromete o lazer. Ah, peraí, eu gosto de... Meu negócio é o lazer aqui, ó. Eu não vou buscar ascensão e dinheiro, não. Letra E. O ideal é que se encontre prazer no trabalho, mas não o lazer. Ó. O ideal é que se encontre prazer no trabalho. Mas não, mas o lazer não deve ser negligenciado. Porra, você quer mais senso comum que isso, cara? Lindo. Você não leu o texto ainda, hein? Falou? Dá pra fazer, galera? Me ajuda aí. Comenta aí. Álvaro, dá pra fazer. A questão 3 eu acertei. Legal? Boa. Vamos ver só mais uma, se dá pra gente fazer, ó. É possível responder com a técnica do senso comum essa daí? Outro texto, gente. Tá vendo? Outro texto, outro tipo de questão. O editorial aponta como elementos que fragilizam a economia dos países. O editorial aponta. Então você já vê, é um texto de compreensão, lembra, galera? Não está escrito infere-se, é possível concluir, tá vendo? Conclui-se. Então você vai encontrar isso aí. O editorial aponta como elementos que fragilizam a economia dos países. Elementos que fragilizam a economia dos países. Vamos ver? Para o vídeo aí, tenta fazer, galera. Agora você já sabe mais ou menos a técnica do senso comum antes de ler o texto. E essa questão é sobre o que mesmo, Álvaro? Essa questãozinha aí é sobre, compreensão de novo, hein? Por que compreensão, Álvaro? Lembre-se, galera. Não está escrito assim, é possível concluir, conclui-se que, com a frase tal, infere-se do texto, infere-se, deduz, conclui-se. Então essa ideia é Ctrl+C, Ctrl+V, tá lá a compreensão. Quer parar o vídeo e fazer aí? Aí você me fala se você acertou ou não?
Vamos ver? Elementos que fragilizam. Letra A, aumento da dívida interna. O aumento da dívida, né? Fragiliza, né? Avanço do PIB. Avanço do PIB mundial. Meia verdade, meia mentira. Perceberam, né, galera? Agora, o avanço do PIB fragiliza. O que tem a ver? O avanço do PIB. O que é o PIB? Tem que saber o que é PIB. Você vai ler o texto depois, né? Letra B. Rombo das contas públicas. Rombo das contas públicas. Fragiliza. Insegurança no âmbito. Insegurança no âmbito político. É plausível. Letra C. Selo de bom pagador. Gente, selo de bom pagador fragiliza a economia de alguma coisa? A elevação do índice de inflação até pode, né? Tá vendo? Meia verdade, meia mentira. Letra D. Contenção de dívidas exageradas. Opa, peraí, se é contenção, isso aí não fragiliza, né? Você contém as dívidas, né? Baixa inflação, pô. Letra E, juros em alta. Pode ser. Agora, retração do déficit do setor. Retrair o déficit. Aqui é déficit, Alvaro, né? Quando fica devendo, né? Então, retração. E aí, gente? Dá para fazer? Dá para fazer ou não dá? Você vai colocar aí para mim. Álvaro, eu consegui fazer, hein? Afinal, essa banca deu o quê, Álvaro? Elementos que fragilizam, né? Perceberam porque é B, gente? Né? Umas que tem meia verdade, meia mentira. Outras que são absurdas. Pelo menos você elimina três alternativas, hein? Certo, galera? Você pelo menos elimina 3 alternativas. Beleza? Então, ó. Vamos lá, anota comigo aqui, galera. Primeiro passo, tá? Então, ó. O passo 1 qual é? Qual é o passo 1, gente? Ver se a questão é de interpretação ou de compreensão. Beleza? Tá? Qual que é o segundo passo, Álvaro? Qual que é o segundo passo, gente? A técnica senso comum, tá vendo? Até aí, você não leu o texto. Inclusive, ó, se você quiser, você volta, agora vou cá, você volta lá na questão de número 1, que era uma questãozinha de compreensão e interpretação, e você consegue fazer a técnica do senso comum também, tá? Inclusive, eu vou deixar para você aqui, ó, para o vídeo aí, tá? Depois você até fala para mim. Comenta para mim, tá, gente? Comenta para mim essa questãozinha. Você lembra a questãozinha que eu falei para você? Compreensão e interpretação. Então, você já aproveita, você já tá vendo que é uma questão de compreensão. Você lembra que eu falei para vocês, ó? Aí você já faz tudo junto, ó. Álvaro, isso aqui é uma questão de compreensão. Beleza, questão de compreensão. Agora tenta fazer já a técnica do senso comum aqui. Para o vídeo e põe no comentário. Certo, galera? Põe no comentário para mim. Olha, questão 1, pela técnica do senso comum, eu achei que foi tal. Pode ser? Legal? Aí eu já vou falar o seguinte, faz a de número 2 também. Vou deixar aqui para você, ó. Você lembra que a de número 2 lá, se você voltar ao vídeo, é uma questão de interpretação. Então já aproveita que é de interpretação e tenta fazer a técnica do senso comum também. Tá? Para o vídeo aí também, pode fazer. Então faz a 1 e a 2 para mim. Faz o comentário, Álvaro. A questão de número 1 é letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E a questão de número 2 é tal. Beleza? E fala para mim. Consegui fazer, Álvaro. Você vai dar a resposta? Não. Não vai dar a resposta coisa nenhuma. Tá claro isso, galera? Tá claro. Abri o caderno de prova, enunciado da questão. Compreensão e interpretação, compreensão e interpretação. Beleza? Aí depois que eu faço, Álvaro, técnica do senso comum, técnica do senso comum. Legal? Então peraí, Álvaro, então quer dizer que você disse que... então não precisa ficar lendo o texto, né? Não, vamos lá, agora sim. Terceiro passo. Certo, galera? Eu fiz lá, eu fui para a questão, eu vi o enunciado, eu tentei fazer a técnica do senso comum. Não é meter um X e ir embora, né? Agora eu vou ler o texto. Vamos lá, gente, ó. Passo 3.
Agora sim, eu vou ler o texto com um único objetivo. Vai vendo, hein, galera? Qual que é o objetivo dessa primeira leitura? Entender qual é a ideia central do texto. Certo? Como é que eu faço isso, Alvarão? Agora eu vou ler o texto todo, certo, galera? Ler o texto todo sem interrupções. Você lê o texto todo sem interrupções, hein, galera? Tá? Você já tem esse objetivo. Alvarão, qual que é o objetivo? A ideia central do texto. Eu já falo para você onde está. Falou? Aí, você está lendo, né? Então, você lê o texto todo sem interromper. Por quê? Vai haver uma palavra ou outra que você possa não entender. Não é essa palavra que você não entende que vai te fazer diferença. Tá? Então, por isso, leu a palavra, tá, lê o texto todo com essa ideia, a ideia central do texto. Você, agora, ó, normalmente, a ideia central de um texto está logo no primeiro parágrafo, hein, galera? Tá? Ah, então peraí, Alvo, só vou ler o primeiro parágrafo? Não. Galera, a ideia central do texto está no texto inteiro, só que você já encontra no primeiro parágrafo. Ah, vou ler os parágrafos do meio. Os parágrafos do meio justificam, né, dão exemplos, mas sempre sobre a ideia central. E o último parágrafo, Álvaro? O último parágrafo, que é a conclusão do texto lá, é uma retomada da ideia central, a retomada da ideia central e a posição final do autor sobre a ideia central. A ideia central do texto está no texto inteiro, só que você encontra logo de cara no primeiro parágrafo. Para que isso, Álvaro? Qual que é o resultado disso? Saber do que se trata o texto, muitas vezes, é suficiente para. Então, ó, você fez essa leitura. Muitas vezes é o suficiente para você já ir até a questão lá e matar. Então, esses 3 passos aqui, ó, muitas vezes, esses 3 passos é o suficiente. Falou, galera? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Como assim, Álvaro? Então, vem cá, galera. Ó, texto, hein? Vamos tentar ler esse texto rapidinho, ó. Mas primeiro, de novo, primeiro nós vamos até a questão, falou? Primeiro nós vamos até a questão. Ó. Esse texto aqui, ó, devagarzinho, ó, tem um parágrafo. Ó, vamos lá. Ó, tem um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Textão. Certo, gente? Textão. Ah, esse texto aqui não tem título. Não tem título. Se tivesse título, até me ajudaria. Mas já peguei aqui, ó. Peguei lá, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Ah, mas você já vai ler? Não, peraí, galera. Vamos para a questão primeiro, né? Certo, gente? Ó, questão 5. Então, a questão 5 é sobre esse texto, falou? Será que essa questão dá para fazer a técnica do senso comum? Será que essa questão dá para saber se é de interpretação ou de compreensão? Vem cá. Olha a questão, galera. O autor demonstra que está ultrapassada. Ó, eu já sei isso, ó. O autor demonstra que está ultrapassada a ideia segundo a qual a agricultura teria. Nem todas as questões você consegue fazer a técnica do senso comum, mas essa daqui, ó, nós vamos pegar a ideia central do texto, a primeira leitura, falou? Então, ó, vem aqui. O autor demonstra que está ultrapassada a ideia segundo a qual a agricultura teria, letra A, teria possibilitado o aumento da produtividade. Então, peraí, a ideia é ultrapassada, hein? A ideia é ultrapassada, falou, gente? Então, ó, o autor está demonstrando que é uma ideia ultrapassada. Ah, qual que é a ideia ultrapassada, Álvaro? Então, que a agricultura teria possibilitado o aumento da produtividade de importantes espécies vegetais, selvagens, raras e altamente nutritivas. Será que essa é a ideia ultrapassada? Letra B. A agricultura teria levado à produção e ao armazenamento de grãos, o que tornou possível o desenvolvimento do comércio entre os povos. Será que essa é a ideia ultrapassada? Explique nisso, hein? Será que a ideia ultrapassada é essa? Letra C. A agricultura teria sido responsável por resolver o problema da escassez de alimentos, que impedia a fixação territorial dos indivíduos.
Ideia ultrapassada, hein? Então eu já sei que lá no texto eu quero ver. A ideia é ultrapassada, a ideia é ultrapassada. Letra D, tornado possível. Então a agricultura teria tornado possível o convívio pacífico entre pessoas de diferentes grupos sociais, como nobres, artesãos e sacerdotes. Letra E, a agricultura teria elevado a produção de bens de consumo a níveis superiores àqueles alcançados pela Revolução Industrial. Essa é uma questão. Nessa questão não é possível, assim, eu acho, né? Pela técnica do senso comum, eu acho que não seria suficiente. Então eu vou fazer a primeira leitura. Certo, galera? Perceberam? Então, ó, qual que é a primeira leitura mesmo? Ó, texto todo. Você vai ler comigo, tá? Você vai ler comigo o texto todo com um objetivo. Qual é a ideia central do texto? Falou, galera? Vamos comigo? Na manha do gato? No passo da cegonha? Textão, ó, textão. A ideia central tá no texto todo, hein? Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Ó, essa questãozinha aqui, ó. Texto. Vamos pro texto. Vamos lá? É legal você separar o vídeo aí, ó. Dar uma lida antes, ó. Vamos pegar a ideia central? Primeiro parágrafo, ó. Acreditou-se por muito tempo, ó. Acreditou-se por muito tempo que, deixando-se de lado a Revolução Industrial, a produção de bens de consumo nunca aumentou de forma tão rápida e tão robusta quanto por obra da invenção da agricultura. Você lembra a questãozinha que tá sobre o que a questãozinha está falando? Você lembra que a questãozinha está falando aqui, ó? O autor demonstra que a ideia, qual é a ideia que está ultrapassada? Tá vendo? Ó, qual é a ideia que está ultrapassada, segundo o autor? O autor demonstra uma ideia ultrapassada, tá? Então vamos lá, ó. Então acreditou-se por muito tempo que, deixando-se de lado a Revolução Industrial, a produção de bens de consumo nunca aumentou. Ó, acreditou-se por muito tempo, tá vendo? Ó, passado, ó, acreditou-se por muito tempo. Que, ó, nunca aumentou de forma tão rápida e robusta quanto a invenção da agricultura. Ó, graças à agricultura, pensava-se, pensava-se, os grupos humanos puderam tornar-se sedentários e assegurar uma provisão regular, conservando os grãos. Como dispunham de excedentes, as sociedades puderam dar-se ao luxo de manter indivíduos ou classes, chefes, nobres, sacerdotes, artesãos, que não participavam da produção, que não participavam da produção de alimentos. No espaço de 4 ou 5 milênios, a impulsão dada pela agricultura, e mantida por ela, teria levado os homens, acreditou-se por muito tempo, pensava-se nisso. Então, teria levado os homens de um modo de vida precário, ameaçado pela fome, a uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente em impérios. Então vamos lá, gente, qual que é a ideia do texto aí? Então, é uma coisa na qual se acreditava, uma coisa que se pensava, tá vendo? Não se acredita mais, se pensava que a agricultura, isso é segundo o autor, tá, galera? Então é segundo o autor. Então a ideia principal do texto qual é? Por muito tempo se acreditou que a agricultura levou os homens, de um modo de vida precário, até impérios. Então foi a agricultura que fez isso, tá vendo? Você extrai a ideia principal aqui. Era uma coisa na qual se acreditava, não se acredita mais. É uma coisa que se pensava. Então quando acredita,
Ó, acreditou-se, passado, gente. Acreditou-se, passado. Ó, pensava-se, não se pensa. Então quer dizer que é uma ideia, certo? Essa ideia é ultrapassada. Ah, mas qual que é a ideia ultrapassada aí? Vamos de novo? Qual que é a ideia ultrapassada, gente? A agricultura teria levado, ó, então, ela teria levado os homens de um modo de vida precário, de um modo de vida bem precário, passando fome até, certo? A uma existência estável. Ó, a agricultura, ó, salvou a lavoura, certo? Ó, de uma existência estável. Primeiro em aldeias e finalmente em impérios. Essa é a ideia principal do texto. Se acreditava na agricultura como transformadora, né? Vamos continuar, galera. Ah, então a ideia principal está no primeiro parágrafo. Olha o segundo parágrafo. Eles vão. No segundo parágrafo, vai continuar a ideia principal. A ideia principal é essa. E ainda vai dar exemplos. Vamos ver, ó. Essas eram as visões que prevaleciam, ó. De novo, ó. Que até recentemente. Tá vendo? Tá forçando, ó. Se acreditava, então essas eram as visões que prevaleciam até recentemente. Hoje, essa reconstrução simples e grandiosa da história humana jaz em ruínas, quer dizer, já era. Ninguém mais acredita nisso. Por que, Álvaro? Pesquisas entre os povos sem agricultura. Agora vai explicar por que a ideia é ultrapassada, né? Pesquisas entre os povos sem agricultura voltadas para as questões como o tempo de trabalho, ó, produtividade e valor nutricional dos alimentos demonstram que a maior parte deles, leva uma vida confortável. Meios geográficos que, por ignorância de seus recursos naturais, julgávamos miseráveis, reservam para aqueles que ali vivem grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para a alimentação. Descobriu-se, ó, isso aqui, ó, galera. Nós vamos deixar aqui, ó. Descobriu-se, por exemplo, que os indígenas das regiões desérticas da Califórnia, onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade, consumiam uma grande variedade de plantas selvagens de alto valor nutritivo. Quer dizer, essa ideia de que a agricultura, segundo o autor, né, é furada mesmo, certo, gente? Perceberam? Por quê, né? Então, tá explicando o porquê, né? E aí vai terminar o texto, gente. Ó. Continua a ideia central, eles ainda vão falar sobre a ideia central e vai ser a posição final do autor. Calculou-se, né? Que entre os povos que viviam da caça e da coleta de produtos selvagens, um homem supria as necessidades de 4 ou 5 pessoas. Ó, não tinha nem agricultura, tá vendo? Ó, eles viviam da caça, da coleta de produtos selvagens. Ó. Um homem supria a necessidade de 4 ou 5 pessoas. Ou seja, tinha uma produtividade superior à de muitos camponeses europeus. Sacou, galera? A ideia da agricultura, segundo o autor, é furada mesmo. Não é? Além disso, o tempo gasto com a procura de alimentos não excedia a média de 3 horas diárias para uma produção alimentar bastante equilibrada e que ultrapassava 2.000 calorias por pessoa, média que inclui crianças e idosos. Vem cá, galera. Então, peraí. Eu fiz uma leitura, certo? E aí eu vou voltar para a questão, certo, galera? Você percebeu? Então, ó, vem cá. Eu vou pegar a questão 5 de novo. Né? Eu vi lá. Você, tenta fazer agora. Tá? Tenta fazer agora. Para o texto aí. Para o vídeo. Tenta fazer. Pera aí, como é que é? Eu olhei o enunciado. Percebi as alternativas aqui. Eu fiz uma leitura e peraí, vem cá. Qual que é a ideia principal do texto? Você percebeu, gente? A ideia principal do texto é o seguinte, que a ideia da agricultura, pensa comigo, hein? A ideia da agricultura ter sido responsável, né, por resolver o problema. Ó, gente, a agricultura acabou com o problema, hein? Não tá, agora tem alimento pra caramba aí. Falou, galera?
Ah, beleza. Então, essa ideia é furada. Segundo o texto, né? A ideia é furada. Aí você viu que no segundo parágrafo deu exemplos por que ela é furada. E no último parágrafo concluiu ainda por que a ideia é furada. Vamos lá? O autor demonstra que está ultrapassada essa ideia. Qual ideia? Que a agricultura teria possibilitado o aumento de produtividade, o aumento da produtividade de importantes espécies vegetais? Não, né, galera? Ah, quer dizer então que a agricultura possibilitou a produção de espécies vegetais selvagens raras e altamente nutritivas? Não é isso. Essa ideia não é furada, ou seja, não falou sobre isso. Letra B. A agricultura teria levado à produção e ao armazenamento de grãos. Tá, até o que tornou possível o desenvolvimento do comércio entre os povos. Letra C. A agricultura teria sido responsável, por resolver o problema. Essa ideia é ultrapassada, hein, gente? Tá vendo? Ela teria sido responsável por resolver o problema da escassez de alimentos. Então a agricultura, beleza, a agricultura resolveu o problema. Não falta mais alimentos. Ah, essa escassez impedia a fixação territorial dos indivíduos. A alternativa correta é a letra C, galera. Tá? Por quê? O autor demonstrou que essa ideia é ultrapassada. Legal? Você acertou? Fala aí pra mim, galera. Fala aí pra mim. Vê se você conseguiu fazer a primeira leitura e ir pra essa questão. Beleza? Tá. Vem cá, gente. O que eu tenho até agora, hein? Primeiro passo qual que é? Olhar o enunciado. Certo, pessoal? Olhar o enunciado e ver se ele é de compreensão, de interpretação. Segundo passo, técnica do senso comum. Álvaro, e se a questão não der para fazer, se não der fazer a técnica do senso comum, de qualquer jeito, dando ou não dando para fazer, você vai fazer a primeira leitura. Qual que é a ideia da primeira leitura, Álvaro? Texto todo, mergulha nele, mas mergulha mesmo, hein, galera? Você já sabe o que você quer, hein? A ideia central do texto está no primeiro parágrafo, mas nos outros parágrafos continua a ideia central. Então, quer dizer, você vai mergulhar no texto e entender esse texto profundamente. Essa é a primeira leitura, tá? Aí você volta para a questão, mete o X, igual eu fiz agora. Não deu ainda? Então, qual que é o quarto passo? Porque com esses 3 passos você já conseguiria, tá? Mas aí você tem o quarto passo. Para que tipo de questão é essa? Vem cá agora, hein? Você fez, não conseguiu ainda, tá? Você vai reler cuidadosamente apenas o parágrafo, porque tem questão que fala apenas do parágrafo cobrado. Tá? Por exemplo, de acordo com o 5º parágrafo, aí você só vai reler aquele 5º parágrafo, porque o todo você já leu, tá? De acordo com o 3º parágrafo, você vai ler só o 3º parágrafo. Vê se você está entendendo o que eu estou falando, galera. Esse quarto passo, você vai ler só o trecho pedido, tá bom? Porque você leu o texto todo, já sabe do que se trata, e agora esse quarto passo é só aquele pedaço do trecho pedido. Como é que eu faço? Leia o parágrafo exigido pela questão. Se tiver uma questão dessa, tá? Encontre nesse parágrafo as palavras-chave. Vamos lá, nós vamos fazer já já. A proposta do parágrafo. A ideia central do parágrafo. Mas eu não tenho a ideia central do texto, Álvaro? Tá. Onde eu encontro a ideia central do parágrafo? Primeira e segunda frases do parágrafo. Certo, gente? A ideia central do parágrafo, que é o tópico frasal, é a primeira e a segunda frases do parágrafo. Então, a proposta do parágrafo está lá. Os argumentos que sustentam essa proposta, só desse parágrafo. Os exemplos, se tem exemplo no parágrafo, e você vai ver o que é fato. É importante isso aí. Você tem que saber o que é fato e qual é a opinião do autor. Só nesse parágrafo. Falou, galera? Mas como assim, Álvaro? Quer ver? Vamos lá.
Esse passo 4 é só se você não conseguiu fazer uma questão. Essa questão de número 6, sobre aquele texto mesmo, hein? Ó. Aí você vai ver por quê, ó. A referência aos indígenas das regiões desérticas da Califórnia cumpre no texto a função de... Tá vendo? Então você vai naquele pedaço em que esteja escrito os indígenas das regiões desérticas. Nós vamos procurar isso. Então você vê, você vai ler só aquele parágrafo. Onde eu vou encontrar isso aí? Você lê o texto inteiro, agora essa questão é só sobre aquele pedaço. Vamos ver? Ó, a referência aos indígenas das regiões desérticas da Califórnia cumpre no texto a função de... Nós vamos ler. Ah, já vou avisando para você, tá lá no segundo parágrafo, tá? Nós vamos achar, tá bom? Nós vamos achar, ó. Então, essa referência desses indígenas, dessa região, qual é a função? A referência, a função do quê? Letra A. Confirmar a ignorância desses indivíduos em relação aos recursos naturais existentes em seu território. Letra B. Embasar a defesa da necessidade de pesquisas sobre os tipos de alimentos selvagens por eles consumidos. Letra C. Esclarecer quais são os tipos de alimentos consumidos pela população branca das mesmas regiões. Espera aí. Essa referência tem a função de... Letra D. Enfatizar o fato de que em territórios áridos os indivíduos raramente têm acesso a alimentos de qualidade. Letra E. Ilustrar a ideia de que é possível o acesso a uma alimentação adequada sem que se pratique a agricultura. Uma coisa ligada na outra, uma coisa ligada na outra. Ah, então, peraí. Para esse vídeo aí. Vai vendo. Tenta ver aí, ó. Ah, tá. Você lembra disso, Álvaro? Vamos lá, eu vou te mostrar, galera. Eu vou te mostrar aqui, ó. Lá no texto que a gente leu, vai vendo. Se liga. Eu até circulei aqui para vocês. Onde tá isso aqui, ó? Vou apagar aqui, ó. Vem cá, não. Vou apagar aqui. E agora é a leitura do pedaço, né? Não é a leitura do pedaço? Leitura do pedaço, ó. Leitura do pedaço, ó. Vamos lembrar aqui. Vamos apagar isso aqui, ó. Onde eu encontrei? Eu li o todo. Certo? Você fez a primeira leitura, né, galera? Você fez a primeira leitura. Então, você já sabe que você vai encontrar aqui, ó. 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 É o pedaço, hein, gente? Ó. Percebeu? É o pedaço. É o pedaço. Descobriu-se, por exemplo, que os indígenas das regiões desérticas da Califórnia, ó, onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade, quer dizer que eles consumiam uma grande variedade de plantas selvagens de alto valor. Então, descobriu-se, tá vendo, galera? Ó. Então, descobriu-se, então foi descoberto que esses índios aí, esses indígenas, consumiam uma grande variedade de plantas. Aí vamos pegar o parágrafo, ó. Você lembra que essas eram as visões que prevaleciam? Peraí, quais as visões mesmo? Que a agricultura, nossa, a agricultura era responsável por acabar a escassez de alimento no mundo, né? É sempre uma coisa atrelada à outra. Então, hoje essa reconstrução simples e grandiosa da história humana jaz em ruínas. Quer dizer, essa ideia é furada, né? Então, essa ideia é furada, ó. Pesquisas entre os povos, ó, sem agricultura voltadas para questões como tempo de trabalho, produtividade e valor nutricional de alimentos, demonstram que a maior parte deles leva uma vida confortável, tá vendo? Não precisou da agricultura. Meios geográficos que por ignorância de seus recursos naturais julgávamos miseráveis, reservam para aqueles que ali vivem uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para alimentação. E aí, vamos lá, o pedaço, ó. Descobriu-se, esse pedaço agora, tem a ver com todo, né, galera? Então vamos voltar aqui, ó. O que eu tenho aqui, então? Em referência aos indígenas
das regiões desérticas da Califórnia. Aquele pedaço lá. Então, qual foi a função? Ó, ilustrar a ideia de que é possível o acesso a uma alimentação adequada sem que se pratique a agricultura. Segundo o texto, perceberam, galera? Só aquele pedaço. Beleza? Só aquele pedaço? Ó? Só aquele pedaço, cara. Só aquele pedaço. Bom, vamos fazer um resuminho, então. Vamos lá, hein? Pessoal, resuminho. Terminando aqui, ó. Você vai adotar essa estratégia agora. Falou, gente? Vamos tentar. Será que dá certo, Álvaro? Essa estratégia, se você treinar, você não erra nada, cara. Mas você vai ter que treinar isso, hein? Vamos lá, então. Primeira coisa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Lê o enunciado da questão. Primeira coisa, hein, galera? Então, você vai ler o enunciado, lembra disso? Esse enunciado é para saber se a questão é de compreensão. Compreensão. Você sabe que de compreensão é o quê? É ler o que está escrito, Ctrl+C, Ctrl+V, ou se é de interpretação. E você sabe que se a questão for de interpretação, é o texto todo e você vai concluir, você vai deduzir o que o autor quis dizer com aquele texto. E você sabe, automaticamente você já faz o passo 2, certo, gente? Tá vendo? Porque o passo 1 é só saber se é questão de compreensão de interpretação. Agora você já sabe. Aí você vai tentar resolver as questões utilizando a técnica do senso comum antes de ler o texto. Certo, galera? Tem questão que você mata, ó, mata fácil, hein? Tem outras questões que não são tão fáceis assim. Tá, não conseguiu, Álvaro? Aí eu vou fazer o passo 3. Qual que é o passo 3, galera? Você vai ler o texto todo com o objetivo de entender qual é a ideia central do texto. Lê o texto todo, sem interrupção. A hora que você lê o texto todo, você mergulha naquilo. Mas mergulha, hein, galera? Você vai viver aquilo. Igual, você viu? Igual eu fiz. Eu fui tentando entender aquele negócio. Fui entrando naquela parada. Você já sabe onde está a ideia central. Onde está a ideia central, Álvaro? Tá no parágrafo 1. Você já sabe disso. Você já sabe que a ideia central do texto está no primeiro parágrafo. Isso não. Aí no parágrafo 2, 3, 4, a ideia central continua lá, mas esses parágrafos serviram para quê? Para justificar, para mostrar pesquisa, para dar exemplos sobre a ideia central. E o último parágrafo, sei lá, vou por aqui, ó, o último parágrafo, retoma a ideia central do texto e dá a posição final do autor, hein? Ou seja, a ideia central está no texto inteiro, mas você já sabe onde encontrá-la. Você lê o texto todo sem interrupção. E aí você volta para a questão e vai para o abraço, né? Aí você vai voltar, pô, se por um acaso você não conseguiu ainda, o passo 4, que é ler o quê? Só o pedaço. Porque o todo você já leu. Dá uma olhada, gente. Então, essa aqui, ó, você vai reler cuidadosamente apenas o parágrafo cobrado pela questão. Se a questão está falando se a questão pediu o parágrafo de número 3, por exemplo, agora sim você só vai ler aquele parágrafo de número 3. Ah, se a questão está falando sobre o parágrafo de número 5, no quinto, aí só lê aquele, porque você já fez a primeira leitura, galera. Tá? E aí você vai para o abraço e mete X. Treinar. Vamos lá, para terminar. Como você vai treinar isso, gente? Hábito. Isso tem que virar um hábito. Concurseiro! Concurseiro! Você vai colocar isso em prática, tá? Você vai fazer esse processo sempre que você puder. Eu falo todo dia. Ah, você que está estudando, faz todo dia isso. Mas todo dia assim, 3, 4, 5 horas. Não, cara, não. Vem cá, ó. Você faz 15 minutinhos todo dia, cara. Esses 15 minutinhos é um texto só, tá? Então, ó, você vai resolver um texto só. Você pega lá uma prova com gabarito e você já sabe. Você abriu a folha lá, tem um texto. Aí tem lá umas 4, 5 questões de texto.
ou umas 3 questões de um texto só. Tá? Então, assim, ó, é legal de 3 a 5 questões, no máximo. Né? Isso é o suficiente para você firmar essa sua estratégia. E você vai para o abraço. Perceberam, galera? Bem na manha. Aplique isso todo dia. Pega um textinho aí. Pega um site aí com uma prova com gabarito. Pega lá, 3 questõezinhas daquele texto. Faz isso, galera. Faz isso. Faz isso. Você vai ficar bom. Você vai ficar bom, galera. Então você já sabe, passo a passo, e ir pro abraço. Ai, galera. Isso, mano, essa aula tá... Então é o seguinte, eu tenho meu curso Academia de Português. Inclusive lá eu explico, na minha parte de interpretação de texto lá, ó, tem muito mais coisas para fazer, né? É um curso completo, meu curso completo, vitalício, com muitas questões comentadas em vídeo. Todas as questões são comentadas em vídeo. O link tá ó, dá uma olhadinha no link aí, vê quanto custa. Esse curso é para sempre. Comprou? Não tem essa renovação. Você vai ficar com ele para sempre. Legal? Se você clicar aí, se você se inscrever aqui, ó, essa aqui na faixa, tá? Às 19 horas, você recebe uma aula na faixa. É a super aula gratuita de como virar faixa preta em português para concurso. Ah, mas como que é isso? Essa é na faixa, você recebe às 19 horas, se você se inscrever, né? Aí você, como é que eu faço lá? Eu explico para você como se estuda português, cara. E também te falo como não se estuda, viu? Porque às vezes você tá estudando errado, hein? Às vezes a questão não é estudar muito, é estudar certo. Então você vê, tem um método, tem um processo. O que eu estudo antes. Assista a aulinha aí, galera, na faixa. Valeu? Às 19 horas. É só se inscrever aí. Toda terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, você tem o meu simuladinho ao vivo. Eu tô aqui ao vivo. Varão, eu não consigo ver terça-feira, 3 horas da tarde. Não tem problema. Vai ficar gravado. Então, a pessoa que assiste ao vivo, ela faz comigo na hora, legal, eu vou lá fazendo com ela, mas ela se inscreveu primeiro no grupo, ela entrou no grupo para receber o PDF na segunda-feira. O que adianta? Que adianta você assistir o negócio lá? Você recebe um PDF do simulado na segunda-feira. Mas tem que estar no grupo, né? Aí você vai lá no grupo tá lá o simulado de terça, tá lá, PDF. A pessoa baixa, faz e resolve comigo na terça. E quem não puder, fica gravado terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar. Domingo sai do ar. Por quê? Porque na segunda-feira você recebe outro PDF. E na terça-feira é outro simulado. E aí vai lá. Certo, gente? Na faixa. Na faixa. O pessoal me pergunta, mano, tinha um vídeo lá que sumiu. Não é que o vídeo sumiu, cara. É que você não tá inscrito no grupo, mano. Tá? Então se inscreve nesse grupo, recebe o PDF, e isso aqui só fica terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar, gente. Beleza? Então, prova pra mim que você ficou até o fim aí. O que você achou dessa aula? Comenta aí, galera. O que você achou? Você achou legal? Valeu? Isso é importante pra você? Você vai conseguir fazer essa estratégia para resolver questões de interpretação de texto? Vamos ficando por aqui? Próxima aula a gente se vê, galera. Beijo do bonitão e até a próxima. Fui!